Paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos começando mais um podcast, uma realização do DENEC, Departamento de Educação, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, igreja presidida pelo nosso pastor Martim Alves e o DENEC coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo. Nós somos a equipe 3 do campo de Parnamirim, que tem como pastor presidente Reinaldo Renovato de Lima, e participando desta equipe, a minha pessoa, evangelista Assis Irineu, superintendente da Assembleia de Deus do Templo Sede da DEPAR, e o pastor Elias, professor também da nossa escola dominical, no Templo Sede de Parnamirim, e também professor de teologia na nossa etapa. Então, graças a Deus, estamos aqui para juntos comentarmos mais a segunda lição. Antes de começarmos, quero passar a palavra para o pastor Reinaldo, em seguida para o pastor Elias, para eles fazerem as considerações iniciais, dando as boas-vindas a todos vocês. A paz do Senhor, amados, pastor Assis, pastor Elias, aos nossos queridos superintendentes, alunos da Escola Dominical. É um prazer estar com vocês mais uma vez para comentar mais uma lição bíblica. A paz do Senhor, queridos. Eu quero saudar o nosso pastor Reinaldo Renovato, nosso pastor presidente aqui em Parnamirim, o nosso evangelista Assis Irineu, meu superintendente de Escola Bíblica Dominical, e a todos os ouvintes. Nós estamos em mais um momento de construção de conhecimento. É interessante que cada aluno que participa desse projeto possa divulgar a mais e mais pessoas para que esse trabalho ele possa alcançar muitas vidas, né, e fazer a diferença cada vez mais nos diferentes rincões do nosso país e até fora dele, onde tem alunos. Eu tenho certeza que a essa altura o pastor Reinaldo deve ter alunos lá em Portugal que já estão inscritos nesse canal e participando dos comentários da Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Neste quarto trimestre, finalizando o ano, nós estaremos estudando algumas lições extraídas do livro do profeta Ezequiel. O tema do trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. É um livro muito interessante, também empolgante, tem algumas dificuldades, bem simbólico, de natureza apocalíptica. Estaremos estudando a lição do número 2, lição que será abordada no dia 9 de outubro de 2022, e, já tendo começado esse trimestre, nós vamos tratar hoje desta lição que tem como título Vem o Fim. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. A verdade prática diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. O nosso texto bíblico, que será comentado na leitura bíblica em classe, está em Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 ao 10. Eu estarei fazendo a leitura logo mais das considerações iniciais, juntamente com os demais pastores, estaremos traçando os comentários nos tópicos. Então diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, o habitante da terra. Vem o tempo, chegado ao dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade,
conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis aqui vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Nesta lição, os objetivos ligados aos tópicos são 3. O primeiro é apresentar de modo geral, a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. O segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. E o terceiro é identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Então, já dando início ao nosso comentário, nós temos aqui como palavra-chave, palavra fim. O tópico primeiro deste capítulo trata a respeito sobre a profecia em si. Então, é dividido em 3 partes. Introdução, abordando os versículos 1 e o versículo 2, parte A. A extensão, abordando o versículo 2, parte B. E o quando, abordando versículo 3, parte A, e versículo 8, parte A. Sobre este tópico, com o nosso pastor Elinaldo, queremos ouvir o seu comentário. Tópico 1, né? Bem, o tópico 1 da nossa lição, como já foi dada a introdução pelo pastor Assis, o livro de Ezequiel é um livro bem interessante, é um livro profético, não é? Que tem revelações de grande profundidade em termos espirituais, primeiramente para o povo de Israel, mas também as suas revelações, ele como atalaia de Israel, são aqui e ali extensivas à realidade espiritual do mundo, não é? A realidade espiritual do mundo. Então, sobre meu tópico sobre a profecia, o comentarista diz que a Ezequiel introduz a profecia com a forma usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Ou então, assim diz o Senhor Jeová. Nós sabemos que aqueles profetas do Antigo Testamento, o ministério profético do Antigo Testamento, era diferente do ministério profético de hoje, no Novo Testamento, não é? O profeta em Israel, ele era um mensageiro de Deus que falava as palavras de Deus para o povo em termos nacionais, não é? Então, o profeta Ezequiel, como Isaías, Jeremias, eles não falavam para uma cidade apenas, falavam para todo Israel. Na lição de hoje, vemos que ele fala mais para Jerusalém, para Judá, mas é extensiva a toda a terra de Israel e, de certa forma, também se extrai lições para os tempos presentes, não é? Então, era uma comunicação divina, não é? Inconfundível, a profecia, não é verdade? Mostrando, então, que a vontade de Deus para aquele povo. Um segundo subtópico é a extensão da profecia. A palavra hebraica, não é? Para a terra de Israel era Adamá Israel. Adamá Israel, terra de Israel. E aparece 17 vezes no livro de Ezequiel, né? E em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica, né? Isso indica o seguinte, meus irmãos, que a mensagem é uma mensagem de juízo, uma mensagem que leva a palavra dura de Deus para aquele povo que se desviou, deixou de praticar a vontade de Deus, na verdade. Mas aqui diz o comentarista, ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensível a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Então, a profecia de Israel, a mensagem de Ezequiel, aliás, primariamente, originariamente, é dirigida como mensagem de juízo de Deus, não é?
para o povo de Israel, para a terra de Israel, mas ela também tem significado e aplicação para os dias atuais, para todos os povos da terra. Então, terceiro ponto, subtópico. Quando haveria de se cumprir aquelas palavras duras de Deus através do profeta Ezequiel? Então, versículo 3a, 8a, diz, o agora, no versículo 3, no hebraico é atá. Atá, agora. Ressaltava, assim, a iminência do fim para Israel, para Judá, para Jerusalém. Esse advérbio aparece no versículo acrescida a palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Interessante, irmãos, é Deus falando através do profeta Ezequiel. Então, nós vemos que Deus, como um ser pessoal, não é? Um ser pessoal, ele tem inteligência, vontade e emoções. Alguém prega que Deus é apenas um Deus bom, não é? Um Deus amoroso e que não expressaria qualquer sentimento de ira ou de castigo para as pessoas. É um engano total. Na verdade, Deus é o supremo amor, né? O amor absoluto, você pode dizer que se tem origem em Deus, é o próprio Deus, que João diz que Deus é amor, mas esquecem tais pessoas que Deus também é a suprema justiça. Justiça com J maiúsculo, não é? Então, veja aqui, ele diz, depressa derramarei o meu furor sobre ti. É uma mensagem de urgência, não é? Quando a construção do verbo hebraico vir, que aparece 10 vezes nesse trecho. Está vendo? Em 4 delas, ações em andamento. Ele explica o seguinte, o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Olha só as expressões. Eis que um só mal vem. Eis que vem. Vem a tua sentença. Eis aqui o dia. Eis que vem. Meus irmãos, Deus é amor. E ninguém pode dizer que jamais algum ser divino ou humano amou mais Israel do que Deus, Jeová. Javé, na língua hebraica. Ninguém. Assim como Deus, o seu amor para com a humanidade é tão grande, mas tão grande, que Jesus Cristo, não é? Em João, capítulo 3, versículo 16, não encontrou palavras no grego, o grego koiné, não é? Em que foi escrito o Novo Testamento, para definir o amor de Deus. Pois ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, quer dizer, a humanidade, de tal maneira, veja só, ele não diz grandemente, poderosamente, maravilhosamente, podia ter usado o advérbio de modo, mas ele diz de tal maneira, ou seja, de uma maneira que ele não definiu, que está além da compreensão humana, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não trocou, não vendeu, não negociou. Ele deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê, todo aquele é qualquer um, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, o mesmo Deus que é suprema justiça, supremo amor, suprema bondade, suprema misericórdia, é o Deus do supremo juízo, da suprema justiça. Então, esse é o meu resumo sobre o item, o tópico, não é? Número 1 da nossa lição. Muito bem. Já feito o resumo do tópico primeiro, o nosso objetivo seria apresentar, de modo geral, essa profecia do capítulo 7. Nosso pastor já abordou, né? E no tópico segundo, o profeta traz abordagem sobre o fim. O comentarista traz abordagem sobre o fim. O
título é Sobre o Fim. E aí ele dá continuidade, falando no subtópico 1, sobre o sentido do termo fim, expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença, que ocorre nos versículos 4 e 9. Comentando este tópico, convido nosso pastor Elias para trazer a abordagem do tópico 2. Meus queridos, é interessante, nós estudamos no domingo passado, né, a questão de Ezequiel como atalaia, e esse termo atalaia é muito interessante a ser rebuscado nessa lição, porque ele fala sobre o sentinela, aquele que estava em cima do muro e dava sinal de aproximação de perigo, ele dá o alerta. Então, coloca Ezequiel como atalaia. Então, é preciso, eu entendo que, para a gente falar sobre a missão dele, que é o tópico 2, em que ele foi chamado para uma missão de informar ao povo sobre aquilo que eles estavam vivenciando e a necessidade de mudança, a gente precisa rebuscar esse conceito aí de atalaia. E quando a gente olha aqui no livro de Ezequiel, e é interessante que o professor leia sobre esse livro, leia esse livro, pelo menos aí o capítulo 2 e 3, entenda o contexto do chamado, porque a gente vai ver já no capítulo 2, no versículo 1, quando Deus fala com Ezequiel e manda ele se colocar de pé e ele falaria com ele. É interessante essa questão do chamado, da postura que ele coloca, né, do nosso posicionamento diante do chamado. E aí o Espírito coloca ele de pé e quando isso acontece, nós vemos já no versículo seguinte, ele começa a ouvir o que falava. E aí é interessante que ele diz que ia enviar Ezequiel a um povo de semblante duro, obstinado. Veja bem que é nesse contexto que a gente vai trabalhar o tópico 2, que Deus não estava mandando ele para um povo que estava altamente receptivo, mas há uma preparação. Além do Espírito que coloca ele de pé, além de ouvir a voz do Senhor, ele também traz a questão muito importante de ele dizer assim, abre a tua boca e come o rolo. Então, ali estava toda a mensagem que ele iria absorver dentro daquilo ali. Então, no capítulo 3, versículo 3 de Ezequiel vai dizer, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Veja bem que é uma condição de completar, né? De não deixar espaço. Ele diz, e enche. Então, essa foi uma preparação. E Ezequiel, depois de sair, ele é mandado para informar aquele povo como atalaia, e nós vemos já no versículo de número 16, falando sobre isso. Então, no tópico 2, por que a gente precisa contextualizar? Qualquer conhecimento que a gente apresentar e ele não estiver conectado a alguma coisa, as pessoas esquecem com facilidade. Então, a gente contextualizando o que ele estava vivendo, eu acredito que o aluno estará bem mais a par do contexto que estava acontecendo. Então, o sentido aí da palavra fim, ele vai explicar que é fim mesmo, é destruição, é ruína, é morte, é condenação, e ele fala que trata-se de um substantivo usado no contexto de julgamento. E aí, quando ele fala sobre esse julgamento, é interessante que o comentarista ele aborda Gênesis capítulo de número 6, versículo de número... Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 13, né? Que vai dizer assim, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Então, vejam que nesse contexto aqui também é apresentado o fim de toda a carne com a salvação da família de Noé. Ele apresenta um contexto parecido com o que estava acontecendo aqui. Ah, mas a palavra de Deus no livro de Ezequiel toda vai ser dura? Não, vai ter um tempo de restauração. Mas aqui ele está apresentando esse aspecto. E diz assim que aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, que foi lido pelo pastor Assis, mostrando que ele falava, o fim vem, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 6 da leitura bíblica em classe, ele apresenta isso aí, num discurso poético, cujo símbolo ele queria causar impacto nos leitores. Sabe quando você fala para o filho, filho, não mexe na tomada? E aí ele vai se aproximando, filho, não mexe na tomada. Filho, já te falei, não mexe na tomada. Então, tinha a intenção de chamar realmente a atenção daquele povo, a necessidade
de reconstruir o altar. Então, a leitura aí que nós vemos nesse tópico é interessante que apresente para os alunos mais ou menos nesse contexto. Quando é que você repete várias vezes algo que você diz? Nós vemos o pastor Linaldo Renovato em todos os cultos da ADEPAR, ou se não quase todos, falar sobre a importância da leitura da Bíblia. Ele fala, ó, vamos ler a Bíblia. Se nós lêssemos mais a Bíblia, seríamos ainda mais abençoados. Então, você, quando quer tornar algo importante para alguém, você normalmente repete. É esse contexto que ele vai apresentar na questão do sentido. No próximo, que é o número 2, ele fala de expressões repetidas. Então, ele continua falando sobre o versículo 2, 3 e 6, mas agora chama a atenção do leitor falando como atalaia. A intenção de Ezequiel como atalaia era causar, olha só o que o comentarista fala, causar pânico no destinatário original. É você dar um choque de desfibrilador para que as pessoas chegassem ali e entendessem a urgência daquilo que estava sendo falado. É importante ver que o ministério de Ezequiel ele vai durar aí em torno de 22 anos aproximadamente. Essa mensagem que ele recebe de Deus está mais ou menos no 5º ano do cativeiro, e dentro desse contexto ele vai falar que está chamando o povo, que esse povo que ele estava chamando era conhecedor da lei de Moisés e também do pacto do Sinai, mas havia uma necessidade que é urgente nessa mensagem, que é a necessidade do arrependimento. Ou seja, conhecer a Bíblia é suficiente para me transformar? Para me transformar, eu preciso aceitar aquilo que está escrito nela e praticar. Se eu não aceito e não pratico, não vai ter aplicação prática na minha vida. Só o fato de conhecer não é suficiente. Agora ele fala assim, ó, estando informado que o juízo divino era real. Então, ele queria mostrar que não era algo, embora seja apresentado de forma poética, não era algo simplesmente metafórico, era algo que realmente ia acontecer sobre ele. É claro que o povo tinha uma dificuldade, pastor Elinaldo, pastor Assis, quando fala sobre isso, a dificuldade que o povo tinha, às vezes, era até de entender que isso que o pastor Elinaldo já falou aqui para nós. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, essa é uma dificuldade que o povo já não queria entender, até de ter Nabucodonosor como instrumento de Deus para a justiça dele. É claro que Nabucodonosor vai pesar a mão demais sobre o povo e Deus vai tomar providência. E aqui vai dizer que a repetição da sentença. Os 4 e 9 da leitura bíblica, se você olhar no versículo 4 e o versículo 9 dessa leitura bíblica, vai dizer: não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 4 quanto o versículo 9, ele faz questão, mais uma vez, de usar essa mesma ferramenta, a ferramenta da repetição. Quando eu começo a repetir várias vezes, para que a pessoa massifique e entenda que aquele conceito é importante, e até como uma forma de aprender. Geralmente, quando você quer aprender alguma coisa, você não repete algumas vezes para que aquilo se torne comum, a gente começa a pensar sobre o conceito do que é difícil. O que é difícil para mim? Difícil para nós é sempre algo que eu não faço sempre. Algo que eu faço sempre, geralmente eu não apresento dificuldade. Lembre-se de quando você aprendeu a dirigir e como você dirige hoje. Então, aquilo que eu faço rotineiramente é mais prático. Então, eu vejo muito esse quesito. Ele fala assim, ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado. Então, quando o comentarista traz isso aqui, ele fala que um dos objetivos desse juízo era a erradicação da idolatria. Então, precisava retirar a idolatria do meio do povo. Assim como quando Deus levanta Ezequiel dentro daquele chamado, o povo também precisava se levantar e reconstruir altar para ver Deus trabalhar. E havia interesse de Deus nisso. Deus jamais teve interesse que nós nos percamos. Então, por isso, a gente vai ver que o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vai dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, há um interesse de Deus. E aí ele fala que, além disso,
ele queria retirar as abominações, então ele recusou, a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Então, é por isso que a mensagem era tão difícil. Para os irmãos terem uma ideia, Ezequiel permanecia mudo. Se você olhar o capítulo 3, versículo 26, vai ver que Ezequiel permanece mudo até quando Deus ia usar ele. E aí era mais um sinal de Deus dentro daquilo que Deus estava tentando mostrar para o povo. E diz assim no versículo de número 24 do capítulo 3, vai dizer assim: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra e encerra-se dentro da tua casa. Então ali ele ficou e permaneceu por aquele período, e ele diz assim, versículo 25: porque o filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. Então era uma ordem de Deus até que Deus autorizasse. E eu farei a tua língua se pegue ao teu paladar, deixando ele mudo, até que ele fosse usado por Deus naquela obra. Então, queridos, o resumo desse tópico é preciso apresentar o contexto para que a gente entenda por que Deus estava falando daquela maneira. Tá? E isso vai fazer, com certeza, toda a diferença, até na atenção dos alunos na hora de entender melhor esse tópico, tá bom? Muito bem. Então, foi o tópico 2 abordado pelo pastor Elias. O objetivo era justamente enfatizar o sentido das expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença. E agora, no tópico 3º, que nós temos como objetivo identificar o inimigo, que servirá como instrumento do juízo divino, trata sobre o inimigo. O versículo 10, que nós temos na leitura, diz assim: eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. E aí, o comentarista explica sobre o significado de já floresceu a vara, no subtópico 1, abordando o tópico 3º, que, dentre as opções que se tem de alguns comentaristas, a opção mais provável é que essa vara, no versículo 10, se refira ao rei Nabucodonosor, e que, assim como no passado o rei da Síria foi o chicote de Deus para castigar o reino do norte, ou seja, aceitar Samaria, que era a capital do reino do norte, e por conseguinte ele usa outro termo, sírios de Israel, representando as 10 tribos. Agora, Nabucodonosor é um instrumento de Deus, é o Azor-Hag, como ele cita aqui, para chicotear Jerusalém e, por conseguinte, Judá, uma vez que Jerusalém é a capital do Reino do Sul, capital de Judá. Ele também explica, quando ele vai tratar sobre reverdeceu a soberba, na parte B do versículo 10, do capítulo 7, ele explica que o rei Nabucodonosor havia extrapolado os limites e foi cruel na aplicação dos castigos. Este seria o significado de reverdeceu a soberba. A soberba do rei fez com que ele ultrapassasse os limites daquilo que era o propósito de Deus em usá-lo como instrumento para castigar o seu povo. E aí ele destaca que ainda hoje os poderosos abusam da autoridade e cometem atrocidades. No subtópico 3, ele diz que o nome Nabucodonosor é de origem acádica. Na antiga língua da Mesopotâmia, Nabucodonosor, que significa Nabu protegeu minha herança. Nabu era um dos deuses da Babilônia e estava incluso no nome Nabucodonosor, como dando sentido de ele ser um instrumento de proteção da herança desse Deus lá na Babilônia. A forma que mais se aproxima do original do hebraico é Nebuchadnezzar, que aparece 30 vezes no Novo Testamento. Outra forma alternativa é Nebuchadnezzar, e no grego, Joséfo e a Septuaginta traduziram por Nabucodonosor. Isso são formas como ocorrem a pronúncia, tanto no hebraico como no grego.
E aí ele destaca, por fim, que Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, que reinou por 21 anos, do ano 625 ao ano 605, e foi durante o governo de Nabopolassar que, juntamente com Ciaxares da Média, eles derrotaram o imperador do Império da Assíria e se fortaleceram. Aí derrubaram a Síria caiu, Nínive caiu no ano 612, através dessa coalização de forças de Nabopolassar com Ciaxares, que era rei da Média, e Ciaxares terminou morrendo no ano 605, aliás, Nabopolassar morreu em 605 e Nabucodonosor assumiu então o reino. E aí reinou durante 43 anos até o ano 562. O último subtópico trata sobre a Babilônia. Eu quero pedir ao nosso pastor Linaldo para fazer o comentário deste último subtópico e ele mesmo também fazer o encerramento do comentário desta lição. Pois não, pastor Assis. Esse terceiro tópico é interessante porque naquela EBD em síntese, depois eu fiz um questionamento com o pastor Ezequias, o comentarista da lição. Porque aqui está dizendo que o nome Babilônia é também de origem acádica, Babi-Ili, portão de Deus. O Antigo Testamento usa o hebraico Babel, não é? E a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. Então, o nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos. Né? Aí eu perguntei a ele, pastor Ezequias, nós, ao longo dos anos, como estudantes da Bíblia, professor de escola dominical, entendemos que Babel quer dizer confusão. Não é? A palavra Babel quer dizer confusão, Babilônia, confusão. Então, aqui no comentário dele, ele não fez nenhuma referência a Babel como confusão. Porém, depois, na hora do almoço, eles realmente, pastor Arnaldo, ele deu uma pesquisada, então Babel, no hebraico, se refere à confusão, na verdade, porque Deus confundiu a língua de todos aqueles povos quando ele estava erguendo a Torre de Babel. Torre de Babel significaria Torre da Confusão. Foi o nome que foi dado àquela iniciativa frustrada, não é? Frustrada, porque Deus confundiu a língua de todos eles. Queria chamar a atenção para esse aspecto, não é? Então, ele fala também que a palavra Kasdu significa conquistadores. Era usada para identificar diversas tribos semitas que povoaram o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se aos mesmos impérios. Então, fica essa observação, que é bom os professores consultarem dicionário em hebraico, também dicionário grego, né? Eu tenho aqui na minha biblioteca, e conferir se, de fato, Babel quer dizer confusão, não é verdade? E não apenas portão de Deus, como diz Deus com D minúsculo, como diz o comentarista. Assim, meus amados, se veja que um livro como o livro de Ezequiel, escrito originariamente para Judá, para os judeus, na verdade, ele tem lições importantes para nós. Qual era o grande pecado pelo qual o fim havia de chegar sobre aquele povo? Pecado da idolatria, pecado das costas para Deus, pecado da desobediência, né? Então, nunca, a Bíblia diz em Gálatas 6 e 7, tudo que o homem semear, isso ele colherá, não é? A semeadura, que na linguagem podemos aplicar, significa as suas escolhas, na verdade, é opcional.
escolher uma coisa entre A e B e C, é opcional. Agora, as consequências não são opcionais. Elas virão com certeza. Então, o castigo de Deus, a Bíblia diz, Deus não tem um culpado por inocente. Não. No mundo em que vivemos, no século XXI, era das pós-modernidade, nós vemos que a justiça dos povos, a justiça humana, os judiciários são muito instáveis, não é? Há poucos anos se julgava uma questão de uma maneira, agora julga de outra. Eu fiquei abismado, pastor Assis, pastor Elias, quando vi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, dizer que a Constituição passa por uma transmutação informal. Isso é muito perigoso, quando você trata a lei de maneira informal, ou seja, a lei serve para tudo. Se é informal, não vale o que está escrito, vale o que os juízes, os ministros, pensam, interpretam de acordo com conveniências políticas, conveniências da época, etc. Mas a lei de Deus é diferente. Quando Deus falava com Jeremias, no capítulo 1 do seu livro, diz: que vê, Jeremias? Jeremias diz: eu vejo uma amendoeira que floresce. Deus diz: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra de Deus, como se diz teologicamente, ela é inspirada, inerrante e infalível. É diferente das leis humanas. Jesus foi mais enfático quando ele disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando Deus falou para Israel, acerca desse castigo, né, tem um detalhe. O fim só chegou mesmo porque eles não se arrependeram. E Deus mostrou muitas vezes que ele é misericordioso. Ele decretava um juízo, porém, se vos arrependerdes, não é? Eu também me arrependerei, dizia Deus muitas vezes. Então, que Deus nos abençoe e que possamos entender que o melhor caminho é o caminho da obediência a Deus. Por exemplo, poucos dias eu recebi no WhatsApp uma mensagem de um rapaz que é homossexual. Então, ele dizia o seguinte, que ele deve ser de origem espírita, dizendo que aqui na Terra nós viemos aqui para espiar os nossos pecados aqui na Terra. Nós espiar. Depois eu respondi, eu disse: não, meu filho, a Terra não é lugar de expiação, certo? A expiação é somente através do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Nós devemos amar e respeitar os homossexuais, como a todas as pessoas, mas não podemos aprovar de forma alguma sua maneira de viver, seu estilo de vida, porque a Bíblia reprova terrivelmente. Pois o mesmo Deus, que é o Deus de amor, não é? A Bíblia diz que ele também é fogo consumidor. E também está escrito: ai daqueles coisa dura cair nas mãos, dura coisa cair nas mãos de Deus vivo. Está vendo? Deus é fogo consumidor. Então, que Deus nos ajude, nos guarde, e possamos passar para os alunos as explicações, análises corretas, para eles poderem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Muito obrigado a todos, ao pastor Linaldo, pastor Elias, por estarem participando de mais um podcast. Eu convido o pastor Elias para fazer a oração final e o nosso pastor Linaldo para dar a bênção apostólica, encerrando esse momento. É sempre bom fazer uma errata, né? Conferindo aqui, a gente vem de um dia cheio de atividades. Eu estou estudando muito para um concurso, acabo que já estou com o HD aqui meio fritado. Mas eu falei 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando fala que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade.
e, na verdade, é primeiro Timóteo, não segundo, mas eu já estou, depois de 10 horas de estudo, a gente vai ficando já desgastado. Mas vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és incomparável. E nós cremos, Pai querido, que esse trabalho ele tem uma seriedade muito grande, Senhor, e é colocado diante da Tua presença para que o Teu nome seja engrandecido, exaltado. Papai querido, faz com que esses comentários cheguem a lugares, ó Deus, onde haja uma grande necessidade da Tua palavra, e assim o Teu nome possa ser divulgado, propagado de uma maneira séria, de uma maneira abençoada, e que assim os alunos possam ter o máximo interesse, Pai querido, na aula, Pai querido, naquilo que é ministrado, e que mais, Senhor, que tenha aplicação prática na vida de cada um deles, Pai. E assim possa servir cada dia mais para que o Teu nome seja engrandecido e adorado e chegue aos mais diversos rincões desta terra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É a bênção, não é? A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Ele com todos agora e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Prazer estar com vocês, nossos irmãos pastores Assis e Elias, e a todos os alunos que chegaram a esse comentário.